Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, aqui, agora, já, definitiva e verdadeira. A pergunta da semana é, quanto mais azedo, mais doce? A gente sabe que é assim que Deus criou o mundo, sim. Quando o azedo vira doce, fica mais doce ainda do que o que era doce já desde o começo. A gente tem aqui uma imagem bem sugestiva que eu encontrei na inteligência artificial sobre a combinação de azedo e doce. A gente chama o projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 24 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashá Kitavó, é a Sihá de número 2, o segundo discurso que o Rebbe, nesse volume, fala sobre esse assunto. Então a resposta é sim, por enquanto. A gente vai ver isso durante essa apresentação. Quanto mais azedo, mais fica doce. A gente sabe os ditados populares, né, de fazer de um limão uma limonada, ou de virada é mais gostoso, né, quando vira, está perdendo no jogo e vira, e assim por diante. A luz vem da escuridão é maior, que vem da escuridão é maior. Mas no futuro, isso que eu queria falar, será tudo luz, tudo doce e tudo bom. Vamos chegar lá. A gente está em Parashat Kitavó, a gente sabe que essa Parashá é famosa pelas maldições, ou ao contrário de bênção, como o Rebbe prefere falar, em vez de falar de um lado negativo do que tem na Torá. Tem a Parashá Berukotai antes também, no Sefer Vaikra, que fala sobre essas advertências, ou o contrário de bênção. E sobre esses anúncios, né, esses textos pesados sobre o que deve acontecer, né, tem vários comentaristas, como o Ramban e Abravanel e outros comentaristas da Torá, que explicam que os assuntos do que é o contrário da bênção nessa Parashá, que se englobam na advertência que Moshe Rabbeinu faz nessa nossa Parashá, para que a gente não provoque e não aconteça isso na prática. Esses comentaristas falam que não é só isso, que essas coisas ruins acontecerão se não virmos o que Hashem nos fala, como está na própria Parashá, fala que isso vai acontecer se vocês não ouvirem a palavra, a voz de Hashem, teu Deus, que é guardar e fazer todas as suas mitzvot, as suas leis, que eu estou te mandando. Aqui é uma prova, Moshe Rabbeinu falando diretamente da sua boca, como se fosse Hashem, Anochi Metzavecha Hayom, que eu estou te ordenando aqui hoje. Vai acontecer todas essas coisas que são contrárias à bênção. Então, o Ramban, Abravanel, etc., falam que são profecias que acontecerão, sim. Como está aqui, Abravanel, aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo atrás, que faleceu um descendente do Abravanel, que é o Silvio Santos, famoso Silvio Santos. Ele é português, né, foi ministro do rei na época da Inquisição em Portugal, e ele tem comentários enormes. Eu peguei um trecho aqui só pequeno, que quando fala, que quando acontecerá quando você não ouvir, né, a voz de Hashem, e aí que a gente vai entender que essas maldições que estão lembradas nessa Parashá, nessa porção da Torá, não vão vir como uma ameaça e um exagero para amedrontar os corações das pessoas, mas é uma forma da gente saber o que vai acontecer no final dos tempos, que isso vai ser uma consequência
dos pecados, etc., que vai acontecer, e pode ser que esteja ligado com a nossa época também, ou que já tenha acontecido. Então, de um modo geral, está se falando sobre o castigo do exílio, da galut. Todos os problemas, a escuridão, as coisas que são contrárias à bênção, acontecem no contexto de estar no exílio, sujeito, subjugado ao domínio dos povos e espalhados pelo mundo e longe do Beit HaMikdash, etc. e tal. Então, como está escrito que Hashem vai espalhar entre todos os povos, de uma ponta da terra até a outra ponta da terra, e vocês vão servir a outros deuses que vocês não vão conhecer, você e os seus patriarcas. Segundo o Ramban, que é trazido no Abravanel, na continuação que a gente falou, o Ramban, o comentarista Narmanides, da Espanha, essas advertências, coisas ruins que vão acontecer, maldições, contrários de bênção, elas têm a ver com, explicam o que aconteceu depois da destruição do segundo e também do primeiro templo. E é óbvio que o objetivo dos sofrimentos do exílio não é Deus nos livre, que Hashem vai se vingar do povo judeu ou castigar à toa, mas é para o nosso bem, letovatam. É isso o que está dizendo Narmanides e outros comentaristas para justificar, entre aspas, essas maldições, essas coisas aparentemente contrárias de bênção. Depois Urashi, na Parashat Nitzavim, no final do livro de Varim, perto de Rosh Hashanah, ele fala, inclusive, que isso é para Lehakim, para que Leman Hakim, para vocês se fortalecerem, ficarem firmes, ficarem fortes, passando por esses testes. Isso é só para poder vocês superarem isso. Então seria uma coisa boa. Compensação. No tratado de Sukkah, ligado a Sukkot, no Talmud babilônico, traz na página 52 Beit, que são 4 coisas que Hashem se arrepende de ter criado. Quais são elas? O exílio, o povo Kasdim e o povo dos Ismaelim, que estão ligados com os árabes, que a gente vê até hoje, quantos problemas eles causam, e o Yetzer Hara, a inclinação a fazer alguma coisa errada, o instinto para fazer alguma coisa ruim. Então, se Hashem, como está no Tratado de Sukkah, se arrepende de ter feito o exílio, então entende-se que o exílio não é bom. Não é bom para a gente. Se tivesse alguma vantagem, alguma coisa especial, porque Hashem se arrependeria de ter criado a Galut, o exílio. Na verdade, no Yerushalmi, que é a outra linha do Talmud, só lista 3 coisas e não tem um exílio, que Hashem se arrependeu. Então poderia-se pensar que, segundo Yerushalmi, o exílio, Hashem não se arrependeu. Então poderia ter alguma coisa boa no exílio, que é para o nosso bem, como o Rashi explica, Nitzavim, etc, etc, Ramban, são profecias que vai acontecer. Mas não basta, porque mesmo assim, porque Hashem teria criado as outras 3 coisas se ele se arrependeu. Então não vale essa explicação. Ele não está aí, por isso tem coisas boas no exílio. Além disso, a gente estuda, que a gente está estudando aí nessa época, no Tratado de Pirkei Avot, na Mishnah, capítulo 6, tudo que Hashem criou nesse mundo, não criou a não ser para aumentar a sua honra, para honrar Hashem. Então tudo que foi criado é bom. Então, porque Hashem se arrependeu se é alguma coisa boa. Tem um princípio geral, que a gente não deve dar força, a gente não exalta ou fica travado em discussões. Se dá para explicar, é melhor sem explicação, sem discussões.
Então, em princípio, não tem diferença entre o Bavli e o Yerushalmi. O tratado escrito, compilado na Babilônia, e o tratado compilado em Jerusalém, que é o Tratado de Israel. Sobre a criação da Galuto. Mesmo que não tenha um arrependimento no Yerushalmi sobre o exílio, a gente entende que não deve ter discussão entre o Yerushalmi e o Bavli. Os dois querem dizer a mesma coisa em relação ao exílio também. Uma explicação é que, na verdade, a Galut não vem por si só. Ela é uma consequência do Yetzer Hará. O instinto para coisas erradas, que leva ao pecado, leva ao erro. Então, quando a pessoa é levada a fazer um erro, ela, como resultante, tem um exílio, tem coisas ruins que acontecem. O contrário da bênção acontece com ela. Então, como está explicado, por causa dos nossos pecados fomos expulsos da nossa terra. Por isso, no Yerushalmi, no Tratado de Israel, quando Hashem se arrependeu do Yetzer Hará, de ter criado o instinto para fazer coisas ruins, ele também se arrependeu de ter criado, ou ter a consequência do instinto ruim, que é a Galut, que é o exílio. Então, sem discussões entre o Yerushalmi e o Bavli, estão dizendo a mesma coisa. Quando Hashem se arrepende, tanto no Bavli quanto no Yerushalmi, da criação, do que pode levar ao erro, a gente fazer coisa errada e pecar, e vai levar ao exílio, quando Hashem se arrepende disso e está se arrependendo, consequentemente, de ter gerado o exílio, a Galut. Outra pergunta, é como Hashem se arrependeu se a Galut não é uma criação, é uma consequência? Entende-se então que não é sobre o conceito de ter castigo, porque isso é uma coisa que Hashem não se arrepende, é causa e consequência. O castigo é alguma coisa que está ligado com ter feito alguma coisa errada, e acontece, né, a pessoa que sai na chuva e se esfria, a pessoa que bota, Deus me livre, o dedo em alguma coisa que espeta, ele se machuca. Então, o que Hashem se arrepende explicitamente no Tratado Babilônico é da própria Galut como coisa nova, que é uma das coisas que é gerada como castigo. Hashem tem muitos meios de castigar, poderia ter usado outro meio em vez de usar o exílio. Quer dizer que Hashem criou especificamente a Galut, o exílio, como um castigo adicional que é usado no caso pior. E entende-se porque vem listada antes do Yetzer Hará, porque é o principal, é o que ele tem mais para se arrepender, porque é o pior de tudo. A diferença entre o Bavli e o Yerushalmi não é só numérica, que aqui são 3, lá são 4. No Bavli, ao fazer listar 4, faz parte de um único assunto: o arrependimento por ter criado essas 4 coisas. Não são 4 coisas isoladas, é o arrependimento em geral sobre isso. Diferentemente, no Yerushalmi, fala que Hashem criou essas 3 coisas, não são as 4, e depois se arrependeu. É separado, como se fossem 2 coisas distintas. Claramente, o arrependimento de Hashem não é como outro qualquer. Que a pessoa faz alguma coisa e preferia que não tivesse feito. Quando Hashem se arrepende depois de ter feito, tem uma coisa que é boa ao fazer, tem uma coisa negativa, que é isso que ele se arrepende. Devemos então aprender, que é a linha do Rebbe e das nossas apresentações, o que a gente pode usar como orientação prática nas nossas vidas. No Bavli, aprendemos que essas 4 coisas não têm existência verdadeira. Elas como se não tivessem sido criadas. Hashem se arrependeu antes de falar que criou. No Yerushalmi, aprendemos que tem um assunto de eternidade, porque elas foram criadas. O que Hashem criou é para sempre. Continuam existindo mesmo depois. Apenas o lado negativo dessas 4 coisas se anulará. Em compensação, por isso que no Yerushalmi não consta a Galut, porque lá não tem nada positivo, não tem nada positivo no exílio. É uma coisa ruim, é uma coisa que Hashem não quis fazer. Os povos que estão listados no que Hashem se arrependeu continuarão existindo, mas não nos atacarão, pelo contrário, nos ajudarão. Então, por isso que essa parte boa continuará existindo. A parte ruim é que Hashem se arrependeu, que deixará de existir. E o Yetzer Hará, o instinto de fazer coisas ruins, se transformará em bom. Então, por isso que Hashem o criou
segundo Yerushalmi, porque tem uma coisa boa no que o instinto foi coisa errada. Quando a gente o supera, a gente transforma o limão numa limonada, o azedo em uma coisa doce e ganha de virada. Através da superação, ao vencer o instinto, a vontade de fazer alguma coisa ruim, a gente sobe de nível. Isso é a vantagem que tem numa coisa azeda, numa coisa difícil, numa coisa escura, numa coisa que é um teste. Avraham conseguiu isso na sua época, enquanto ele vivia. Neman lefanecha, a gente fala isso na reza. Ele conseguiu dominar os seus dois lados, né? O positivo, obviamente, e o negativo. Ele conseguiu. E a gente consegue, de algum modo, temporário, quando a gente fala no Shema, Bechol levavecha, com os dois corações, o Rashi explica que é com os dois Esser, com os dois instintos. No Bavli, vamos explicar melhor, no Tratado da Babilônia, o foco é só no lado negativo. Então não separa a criação do arrependimento. Porque o lado negativo, Hashem se arrependeu já a priori de ter criado e vai sumir tudo. E a Galut, o exílio, é o principal. Que Hashem não quis, de princípio, ter criado. Por isso vem na frente. Porque ele é o que engloba todas as maldições, todo o contrário de bênção. Embora, como a gente falou, através do exílio, a gente atinge um grau de entrega total para Hashem, que é chamado Mesirut Nefesh, etc., que faz com que a gente suba muito mais alto. Né? Está ligado com a Teshuvah, né? De conseguir se elevar. Mas isso é o resultado. Isso pode continuar. Mas a existência do próprio exílio, isso será apagado. Isso não deve continuar. Em geral, o Bavli, também é interessante de perceber isso, ele fala do presente, agora, o que está acontecendo. E Yerushalmi fala sobre o futuro, o que vai vir. Então, algo que sua existência será anulada no futuro, não é verdadeiro mesmo quando existe no presente. Como está explicado no Yerushalmi, rios que se interrompem em 7 anos, ficam 7 anos existindo no fluxo normal. Em 7 anos ele para, não é considerado como água de rio, como água da fonte, como Maim Haim, que pode ser usado para purificar com as águas as cinzas da vaca vermelha, para purificar da morte. Porque se ele para uma vez em 7 anos, não é considerado água viva, água que está do rio, da fonte. Mesmo que naquele momento ainda faltam 7 anos para ele parar. Porque se tem interrupção, não é chamado eterno. Então, alguma coisa que tem uma existência aqui, que ela será anulada no futuro, como o exílio, como a Galuto, então ele não tem existência. Por isso que Hashem não tem por que ter criado e se arrependido, porque essa parte do exílio, ele como se não tivesse criado, porque não vai ter existência eterna. Não tem algo que dá para aproveitar no futuro. Isso é uma novidade. No presente, segundo o Bavli, não são nada. Porque ela será anulada completamente. A gente pode entender, chegando já no final, na Babilônia, que está ligado com o nosso exílio até agora, impera no presente a situação de escuridão que a gente vê agora, com o Hamas, que está acontecendo em Israel, o ocultamento, né? Esse tempo longo de exílio. Precisa revelar a luz que vem da escuridão, o azedo que vira mais do que doce, ganhar de virada, transformar o amargo em bom. Em Jerusalém é o futuro, lá é só luz, é eternidade, é o que é bom. Por isso, no tratado Yerushalmi, as leis são leis, não tem discussão, são curtas. E é de modo geral, não tem discussões, argumentações, porque é tudo muito claro. No lugar iluminado, a gente acha logo o que a gente está procurando. No escuro, a gente vai conhecer e vai entender o que é a realidade hoje, que é escura. A gente vai procurar muito, porque a gente está tateando, a gente consegue ver. Passa muito tempo até achar. Se você está com luz, como a gente acende a luz do celular, a gente acha logo o que a gente está procurando. Senão, a gente tem que tatear, perde muito tempo. Às vezes, a gente não consegue nem achar.
Assim como ter clareza num estudo através do intelecto tem que gastar um tempo até chegar na solução. No Yerushalmi, vemos a parte íntima de cada coisa e é iluminada. No Bavli, a gente vê a parte externa. Não tem o resultado que terá só depois. No Bavli está ligado com a situação atual, está ligado com crise de contingência, com azedo, com amargo, com emergência, com urgência, ambiente de catástrofe, falhas, pecado, exílio. Precisa de um esforço grande para perceber que o escuro e o mal não têm existência própria. O exílio é uma das coisas que Hashem se arrepende de ter criado. Ele não quer isso, que são a lista que a gente tem que aproveitar do que a gente aprendeu agora. Não podemos ter satisfação nenhuma com esse estado também. Se Hashem se arrepende e não queria ter criado isso, é para a gente também não ter proveito e satisfação com isso. Não é a nossa situação comum, esperada, nosso habitat. Não é. A gente não pertence ao exílio. Fomos expulsos por uma causa, não é natural, não é o normal. Hashem se arrepende todos os dias e Ele está aqui conosco. Precisamos nos cuidar para não ficar deprimidos também, por outro lado, nem se assustar com o exílio, sabendo que não é uma existência independente e permanente. Já estando no calcanhar da era messiânica, como se diz, Ikvita de Meshicha, devemos agilizar o fim do exílio, não se impressionar com os povos maus que não têm força, como a gente vê, como a gente deve ver, sem existência própria. Falar com eles com força. Como está explicado no tratado em Sanhedrin, 91 Aleph, fala do Gevira ben Pessissa, que falou com altivez, com firmeza, com os goim que estavam, os perversos que estavam querendo falar que a gente era como se estivesse morto. Não vou contar a tua história aqui, que a gente já está se prolongando, mas ele falou de uma forma dura, falando que vocês, que perversos, vocês que estão mortos e não voltarão à vida. Desse modo, já agora, os povos se comportarão conosco com respeito. Isso já aconteceu no passado, com Huna Bar Natan, também em outro tratado, em Zevahim, na frente do rei da Pérsia, que o rei da Pérsia mesmo falou que quando nos comportamos como um povo de sacerdotes e somos reconhecidos assim, Hashem sempre. Os outros povos vêm nos ajudar e isso se espalha por todos os cantos. E a gente vai ter já, como o Rebbe termina falando, vamos ter já agora, imediatamente, a Geulah Amitit, a redenção completa, Shleimah, Amitit verdadeira, Shleimah completa, através de Mashiach Tzidkenu, que seja agora já para todos nós. Amém. Boas notícias, Mashiach Now.